Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Vieira. Estamos mais uma vez num vídeo de apresentação sobre um assunto de química orgânica. Hoje a gente vai falar sobre reações de eliminação, especialmente E1 e E2, muito úteis na síntese de alcenos. É isso aí, como o Daniel falou, a gente vai seguir aqui nessa aula falando de reações de eliminação, síntese de alcenos, né? Aqui é o professor Bruno Cotrim. Então, um aviso para vocês é que, para o melhor entendimento das aulas de eliminação, sugere-se que sejam assistidas as duas partes das aulas de SN1 e SN2, né? Porque depois, na próxima aula, a gente vai juntar todo o conteúdo, comparando essas reações. Então, você pode encontrar a substituição parte 1 e parte 2 nos links que nós colocamos aqui abaixo. Então, as reações de eliminação, em linhas gerais, né, são reações que significam uma molécula se desmembrando, né, se quebrando em duas outras moléculas. São chamadas também, em alguns livros, de reação de decomposição ou análise. São caracterizadas pelo aumento do número de moléculas e, consequentemente, entendidas como o inverso de uma reação de adição, onde duas moléculas se tornam uma. Então, também são chamadas de reação de síntese. Aqui a gente tem um esquema genérico, onde uma reação de eliminação seria uma molécula A originando moléculas B e C. No sentido oposto, uma reação de adição, onde molécula B e C originam a molécula A. Reações de eliminação em química orgânica são reações onde geralmente há a perda de um hidrogênio e um grupo de saída entre carbonos vizinhos, já conectados por pelo menos uma ligação, levando assim à formação de uma ligação pi carbono-carbono, podendo originar alcenos ou alcinos. Então, quando a gente fala de reações de eliminação, né, normalmente as pessoas falam de eliminação beta. Só que existe mais de um tipo de eliminação, né? Se a gente fala de eliminação alfa, que não é tão comum da gente ver, o que também é conhecido como eliminação 1,1, é quando o próton, que normalmente esse é um próton, né, que a gente representa como mas em alguns casos, em algumas exceções, pode ser um outro elemento. Esse elemento que ele sai sem os elétrons, com a carga positiva, sem os elétrons da ligação, ele sai do mesmo carbono que sai o grupo de saída, né? Nesse caso, por exemplo, formando um carbeno. Então, isso que a gente chama de eliminação alfa. Alfa por quê? Os dois grupos estão saindo do mesmo carbono. Já na eliminação beta, que é a mais comum da gente ver nos livros didáticos, esse grupo E e o grupo de saída, que está aqui representado por L, eles saem de carbonos vizinhos. Então, alfa-beta, né? Ou eliminação 1, 2. O que acontece? Ocorre a eliminação desses dois grupos e você tem a formação de uma ligação pi, né? Um outro tipo de eliminação seria, por exemplo, eliminação gama, que aí seria um carbono com uma distância maior, né? Teria um carbono entre o carbono que está perdendo o grupo L e o carbono que está perdendo o grupo de saída, né? Então, alfa, beta e gama, ou eliminação 1, 3. Nesse caso, esses dois grupos são perdidos e uma ligação sigma é formada, forma uma ciclização. Existem eliminações com maior distância entre carbonos também, mas aqui a gente preferiu ficar só nessas três. Tem um comentário aqui abaixo, na maioria dos exemplos encontrados na literatura, o E, que está representado nos esquemas, é igual ao hidrogênio, mas há algumas exceções. Aqui nesse slide, a gente pode ver uma equação geral da reação de eliminação beta, em carbono saturado, que leva à formação de alcenos. Uma cadeia carbônica, dois carbonos vizinhos, onde num deles existe o hidrogênio, está ligado ao hidrogênio, no outro está ligado ao grupo de saída. Eles podem ter substituintes, R1 e R2, e, por intermédio da ação de uma base, essa base vai, então, reagir com essa molécula e formar um alceno, levando, então, duas moléculas formando três moléculas. Nessa reação, o reagente perde um grupo de saída e um próton, um hidrogênio na forma de próton, para uma base que adquire uma ligação pi, ou seja, a molécula orgânica passa a ter uma ligação pi, uma ligação dupla entre carbonos. A reação de eliminação também pode ocorrer catalisada por ácido. Sim, a gente colocou a equação geral com base, mas em alguns casos essa reação também ocorre catalisada por ácido. Um exemplo de eliminação beta em carbono saturado em meio ácido é a conversão do ciclohexanol a ciclohexeno, que é uma prática
é usada em muitas aulas práticas, né, de universidades, cursos técnicos, né, essa eliminação do ciclohexanol para ciclohexeno. Isso é a reação catalisada por ácido fosfórico. O que acontece? O ácido ele vai protonar a hidroxila, né, e vai tornar essa hidroxila um melhor grupo de saída quando ela está protonada, né? E aí o resto da reação vai seguir mais ou menos de maneira normal, com um mecanismo que a gente vai ver mais adiante da eliminação. O primeiro tipo de reação de eliminação beta que a gente vai falar é a reação E2. Na reação do tipo E2, ocorre a perda do grupo de saída sincronizada com a perda do próton. Ou seja, o substrato orgânico que tem o grupo de saída e também tem o hidrogênio, vai reagir com uma base, essa base vai, ao mesmo tempo que ela capta esse próton, ela retira esse próton, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio vai formando a ligação dupla entre os carbonos, e os elétrons da ligação carbono-grupo de saída vão se desligando e indo para o grupo de saída. No final, duas moléculas vão formar três moléculas, onde a molécula orgânica com alceno, o ácido conjugado à base que foi utilizada e o grupo de saída desligado da molécula orgânica. Esse grupo de saída vai se combinar com o mesmo contraíon que estava coordenado aqui com a base. Um exemplo prático, né? Aqui em cima a gente tem um exemplo genérico, um exemplo prático a gente pode ver aqui o hidróxido agindo como base, abstraindo o hidrogênio e o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio formando uma dupla, expulsando o bromo na forma de brometo como grupo de saída, levando à formação do propeno, água e brometo com algum metal que fosse o contraíon do hidróxido antes da reação acontecer. Então, como dito anteriormente, né, as duas coisas principais numa reação de eliminação, né, é a perda desse hidrogênio e a perda do grupo de saída, né? O Daniel explicou que na E2 isso ocorre tudo síncrono, né? A perda do próton, a formação da ligação π, que também é importante, e a perda do grupo de saída. Já na E1, isso não é sincronizado. O que acontece? Primeiro tem a perda do grupo de saída e, posteriormente, a perda do próton. Então, perdeu o grupo de saída, forma um intermediário carbocátion. Depois, esse intermediário carbocátion ele tem o hidrogênio abstraído, né? Ele sai como próton, né? Com carga sem o par de elétrons de ligação, e esse par de elétrons forma a ligação π. E aí também tem como produto a base conjugada e o grupo de saída. Ali embaixo, a gente tem um exemplo desse tipo de reação, né? Só enfatizando que nessa reação de E1, né, você tem a perda do grupo de saída antes da perda do próton. Então, qual é o grupo de saída ali nesse substrato? É o bromo. Ele vai ser perdido no formato de brometo. Formou o carbocátion, e aí a molécula de água, que vai ser a base nesse caso, vai abstrair o hidrogênio, e os elétrons dessa ligação com o hidrogênio vão formar a ligação π, e a gente vai ter como produto ali hidrônio e brometo. Outro tipo de reação que também é encontrado, além da E2 e da E1, é a reação chamada E1-Cb. Ela é um tipo de reação E1, e o Cb se refere à base conjugada em inglês. Por que ela é uma categoria separada da E1 convencional? Porque na E1 convencional, como a gente acabou de ver, o grupo de saída sai primeiro, forma o carbocátion, e em seguida o hidrogênio é abstraído para formar a dupla. Aqui a ordem é oposta. O hidrogênio vai ser retirado primeiro, e a saída desse hidrogênio vai formar agora um carbônio, porque esse hidrogênio sai como próton. Assim como a gente viu nos outros dois exemplos, o hidrogênio continua saindo como próton. A única diferença é que, ao invés de sair sincronizado como na E2, ou o grupo de saída sair primeiro, quem vai sair primeiro aqui é o hidrogênio. Uma base retira esse hidrogênio, formando automaticamente o ácido conjugado dessa base, HB, formando na molécula orgânica um carbônio, um ânion sobre o carbono. E esse ânion sobre o carbono, esses elétrons não ligantes, desemparelhados aqui, é que vão, ao formar a ligação dupla entre carbonos, favorecer e estimular a saída do grupo de saída. E, enfim, formando o alceno. No final, os três produtos formados são idênticos ao que a gente viu antes. O que acontece aqui vai ser a diferença
na maneira, na ordem como as coisas acontecem. A perda do próton, né, como está aqui, ocorre antes do grupo de saída. Aqui a gente tem um exemplo onde o hidróxido retira esse hidrogênio, forma o carbônio. Esse carbônio, nesse caso aqui, é estabilizado por ressonância, uma vez que ele tem um grupo retirador de elétrons num dos carbonos vizinhos, e no outro carbono vizinho, ele tem um grupo de saída, que não é o melhor dos grupos de saída, mas dada a estabilização da molécula pela formação da dupla, esse grupo de saída realmente sai nessas condições e a dupla entre carbonos é formada. Então, agora falando um pouco dos produtos da reação de eliminação, que são os alcenos. Considerando que boa parte dos produtos de reação de eliminação em química orgânica são alcenos, é importante algumas considerações sobre as suas características, como propriedades, nomenclatura, estabilidade e reatividade, né? Então, a gente tem ali, quanto à nomenclatura, né, o metileno, né, radical metileno, é um carbono, está ligado a alguma cadeia principal, através de uma ligação dupla. A gente tem o grupo vinil, é uma dupla, um carbono, e está ligado à cadeia principal. O grupo alil, né, que aí no caso é uma dupla, 2 carbonos ligado à cadeia principal. O benzil, que é um anel benzênico, um carbono ligado à cadeia principal. E o fenil, que é o anel benzênico ligado direto na cadeia principal. Aqui nesse slide, aqui do lado direito, também a gente tem esses alcenos classificados por grau de substituição, né? Então, a gente começa pelo eteno, que são 2 carbonos, é o menor alceno que a gente pode ter, 2 carbonos ligados por uma dupla. Depois, um alceno monossubstituído, você está vendo aí que só tem um radical. Ele dissubstituído, quando ele está dissubstituído, complica um pouco mais, né? Porque essas 2 substituições podem estar no mesmo carbono da dupla ou em carbonos diferentes. E quando eles estão em carbonos diferentes, eles podem ser cis, nesse caso, né? ou Z, ou trans, né? Quando eles estão em lados opostos, ou E. Quando a gente tem os trissubstituídos, também pode haver alterações na ordem dessas substituições, né? E tetra também. E aí a gente pode classificar esses tri e tetra também como cis Z ou trans E, dependendo da prioridade dos radicais. O que a gente pode falar da estabilidade de acordo com o grau de substituição, né? A gente colocou uma seta em vermelho aí nesse slide, lá em cima. Quanto mais substituído esse alceno, mais estável ele é. Então, assim, por exemplo, quando uma reação tem um produto mais substituído, formado, ele é chamado produto de Zaitsev, né? Porque às vezes você tem uma reação e tem mais de uma opção de produto na eliminação, né? Quando ele é o mais substituído possível, a gente chama de produto de Zaitsev, que é o produto mais substituído e, portanto, é o produto mais estabilizado termodinamicamente. E o menos substituído é chamado de produto de Hoffman. Ele não é o mais estável, mas muitas vezes ele ocorre porque ele é um produto cinético. É o produto que é mais favorecido pela cinética da reação. Nesse slide, a gente vê o mecanismo geral de E1, a eliminação unimolecular. Começa a reação com uma molécula orgânica tendo desligado o seu grupo de saída no carbono, que começa a reação no chamado carbono alfa. E essa reação leva a um estado de transição, aonde essa ligação começa a se romper, e conforme ela se rompe, começa a aparecer uma carga positiva no carbono que perde o grupo de saída, que vai virar o carbocátio, e começa a aparecer uma carga negativa no grupo de saída. Após esse estado de transição, são formados um intermediário da reação, no caso o carbocátio. Aqui, o carbono está positivo, não está mais parcialmente positivo. O grupo de saída também está negativo e não parcialmente negativo, porque a ligação já foi rompida. Moléculas de água, nesse exemplo, a água é o solvente, as moléculas de água se organizam ao redor das 2 espécies, tanto do grupo de saída negativo como do carbocátio positivo, estabilizando as mesmas espécies, permitindo então que a reação aconteça, favorecendo que a reação aconteça. Numa segunda etapa, um segundo estado de transição é formado, aonde uma dessas moléculas de água vai interagir favoravelmente com um dos hidrogênios
presentes no carbono beta, no carbono vizinho ao carbocátion, fazendo com que esse hidrogênio saia, seja retirado pela molécula de água, deixando os seus elétrons na molécula orgânica, e esses elétrons serão usados para formar a ligação dupla entre carbonos. Esse carbono positivo, que era o carbocátion, vai perdendo a sua carga para formar um produto neutro, e por isso a carga parcial aqui também é positiva. E a água, que era uma molécula neutra, vai receber um próton e vai passar a ficar positivo. Então, no estado de transição, também é representada uma carga parcial. Os estados de transição sempre representam cargas parciais quando essa carga é formada ou perdida em relação ao reagente e ao produto. Se a carga se mantiver constante, no estado de transição, ela não aparece como parcial, ela aparece como carga formal. Os produtos dessa reação estão aqui. H3O+, né, o hidrônio, o alceno, que pode ser representado dessa maneira, onde eu tenho 2 substituintes da dupla para trás do plano e 2 substituintes para fora do plano, ou, de forma mais comum, com as 4 ligações no plano, uma vez que esses 2 carbonos da dupla são sp2, a geometria deles é trigonal plana, e vai ter os 3 substituintes, cada um vai ter 3 substituintes, no mesmo plano. Nas reações de eliminação, o solvente age como base, abstraindo ou retirando o hidrogênio do carbono vizinho ao carbocátion e formando a dupla carbono-carbono. E, portanto, não fica ligado ao produto, como acontecia no final da SN1. Logo, a maior liberdade de escolha. Na SN1 que a gente já viu, a molécula de água se ligaria ao carbono. Então, ela ficaria, no final, presente na molécula orgânica. Nesse caso, a molécula de água retira um hidrogênio e não fica presente, não fica ligada na molécula orgânica final. Dessa forma, eu poderia trocar, seria possível trocar a molécula de água por outro reagente, caso possa melhorar essa reação, sem ter a formação de um produto diferente, ou seja, o mesmo produto seria formado. Então, aqui a gente tem um gráfico de energia da reação E1, que é a eliminação unimolecular. A gente tem o nosso reagente ali com o grupo de saída e o próton, que vai ser posteriormente abstraído ali, a gente vê isso à esquerda, né? Como a gente tem 2 etapas, o Daniel falou, a gente vai ter 2 estados de transição e vai ter um intermediário. O primeiro estado de transição é o processo de perda do grupo de saída, que a gente pode ver ali, acima de ET1, e começando a formar carga negativa no grupo de saída e começando a formar a carga positiva do carbocátion. O intermediário, como já dito, é o carbocátion. O processo de perda do próton é o segundo estado de transição, né, que começa a ser perdida a carga positiva do carbocátion e decorrente formação da ligação pi do alceno, né, que é o nosso produto. A gente pode ver nesse gráfico 2 informações importantes, que a primeira etapa é a perda do grupo de saída, formando o carbocátion, seguida da perda do próton, da perda do hidrogênio com carga positiva, e também a gente pode observar que a etapa de maior energia é a primeira, ou seja, essa seria a etapa lenta da reação, a etapa controladora de velocidade da reação. Aqui nesse slide a gente vê um mecanismo geral da eliminação bimolecular, a E2. Aqui os eventos são sincronizados, a base retira o hidrogênio e a formação da dupla e o desligamento do grupo de saída, os 3 fenômenos ocorrem ao mesmo tempo, de forma sincronizada ou de forma concertada. Para isso, a reação ocorrerá de maneira concertada, desde que hidrogênio e o grupo de saída estejam em lados opostos. Aqui o hidrogênio está para cima e o grupo de saída está para baixo. Isso significa que eles devem estar numa conformação antiperiplanar. A gente pode ver isso melhor quando a gente olhar a projeção de Newman. Isso fica mais evidente, como se você olhasse essa molécula por aqui, através da ligação entre carbonos. Dessa forma, o fluxo de elétrons ocorre de maneira ótima, favorecendo o rompimento e a formação das ligações necessárias. Então, a base, ao retirar o hidrogênio, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio estão prontos para formar a dupla com o carbono, pelo lado oposto ao grupo de saída, e o grupo de saída vai se desligando, tudo ao mesmo tempo. No estado de transição, a gente vai ter o quê? Todas as ligações formadas e rompidas devem estar da forma pontilhada. Não confundir com tracejado. O tracejado aqui, essas linhas são paralelas, elas indicam que esses substituintes R2 e R4 estão para trás do plano.
enquanto que R1 e R3 estão para frente do plano. As ligações pontilhadas significam que elas estão em transição, ou seja, algumas delas estão se formando, algumas delas estão se rompendo. A base vai ser representada com uma carga parcial negativa, uma vez que ela era negativa, e ao retirar o hidrogênio, ela vai estar neutra, formando o ácido conjugado. E o grupo de saída também vai estar parcialmente negativo, uma vez que ele é neutro, e no final ele estará negativo. Aqui, o contraíon da base já está localizado perto do grupo de saída, a quem ele vai ficar interagindo no final. E o nosso alceno formado da maneira que era previsto aqui. Então, se nessa conformação antiperiplanar R1 e R2 estão dessa maneira, e R3 e R4, conforme a ligação se forma, R1 e R3 que estavam para o mesmo lado permanecerão para o mesmo lado. E R2 e R4 também estavam para o mesmo lado entre si. R1 e R4 para lados opostos, R2 e R3 para lados opostos. Uma vez formada a ligação dupla, se a molécula for E ou trans, C ou cis, elas não se interconvertem, não são confômeros, né? São configurações do alceno. Ela só vai poder converter uma molécula, um isômero no outro, se a ligação for rompida e formada novamente. Conforme as diferenças de R1, R2, R3 e R4, haverá formação de diferentes produtos, podendo ser idênticos entre si ou isômeros geométricos, E, trans, Z e cis, de acordo com as ordens de prioridade. A reação é favorecida por entropia, pois dois reagentes, base e o substrato, o R orgânico com o grupo de saída, originam 3 produtos. Então, 2 reagentes geram 3 produtos: ácido conjugado, alceno e o grupo de saída com seu contraíon. Então, continuando a falar do mecanismo da eliminação biomolecular, da mecanismo de eliminação do tipo 2, né? O Daniel disse que essa eliminação ocorre quando o hidrogênio é subtraído e o grupo de saída, eles estão em posição antiperiplanar, ou seja, eles estão em uma angulação de 180, uma em relação ao outro, mas existem algumas exceções onde esse tipo de reação ela pode ocorrer com esses dois grupos na posição sim periplanar, eles estando para o mesmo lado, né? Como a gente pode ver no esquema acima, né? O hidrogênio e o grupo X, que aí no caso seria o grupo de saída, estando para o mesmo lado. Então, a gente pegou 2 exemplos aqui, um exemplo de um derivado do ciclo pentano, né? Onde o tosil é eliminado junto com o hidrogênio, que está sim periplanar, né? Eles estão os dois para trás, né? Formando a ligação pi. Um outro exemplo é com o biciclo, que a gente apresenta abaixo, né? Que o L, que é o grupo de saída, né? Ele é perdido de maneira sim periplanar em relação ao hidrogênio verde, que está aí representado, né? Formando o produto, o alceno correspondente. Outro fenômeno interessante é a questão do efeito estérico em relação aos produtos formados. Aqui, no esquema da esquerda, a gente vê um hidrocarboneto, né, com um grupo de saída, né, e alguns hidrogênios beta. Então, eles possuem 2 hidrogênios beta aqui destacados em azul e 6 hidrogênios beta aqui destacados em amarelo, nessas metilas. Se houver a eliminação do hidrogênio em azul, vai ocorrer a formação do produto Zaitsev, porque a dupla vai ficar aqui, ó, no meio da cadeia, que é o alceno mais substituído. Se a eliminação acontecer com o hidrogênio em amarelo, a dupla vai ficar na extremidade da cadeia, né, com um desses hidrogênios, uma dessas metilas aqui, levando a um produto Hoffmann. E pode ser representado dessa maneira ou dessa, dependendo de qual metila vai ser abstraído, e eles são idênticos entre si. Dessa forma, existem 6 hidrogênios que levam ao produto Hoffmann e 2 hidrogênios que levam ao produto Zaitsev. Dessa forma, dos 8 hidrogênios totais passíveis de eliminação, para o produto Zaitsev, se fosse aleatório o processo, se fosse estatístico, eu teria 2 hidrogênios eliminados para formar o produto Zaitsev dos 8 possíveis. Então, 2 em 8, 1 em 4, 25%. Se um dos hidrogênios amarelos fosse o abstraído,
de forma estatística, eu deveria ter, já que eu tenho 6 hidrogênios dos 8, eu deveria ter 6 em 8, 3 em 4, 75%. Quando a gente avalia o resultado da proporção entre produtos com diferentes bases, a gente vê que não é uma relação estatística. Quando é usado como base o etóxido, ocorre a formação de 71% do produto Zaitsev e 29% do produto Hoffmann, pois o produto Zaitsev é o mais estável, é favorecido, é o termodinâmico. Quando essa base aumenta de volume, agora usando o terbotóxido já gera agora 28% apenas do produto Zaitsev e 72% do produto Hoffmann, se aproximando da percentagem estatística. Mas, na verdade, não é porque a estatística passa a dominar em relação ao termodinâmico. Mas agora, conforme o volume da base aumenta, repare que as três bases usadas, o átomo básico é o mesmo, é o oxigênio. Só que agora o carbono ligado a esse oxigênio é que vai ganhando volume, ganhando impedimento estérico. E com isso, fica mais difícil para esse oxigênio acessar um hidrogênio no meio da cadeia, num carbono secundário. E é muito mais fácil retirar um hidrogênio de um dos carbonos que são também beta, mas são extremo da cadeia, são ponta de cadeia, em carbonos primários, ou seja, ligados a apenas um carbono. Se essa demanda estérica aumenta mais ainda, né, esse impedimento, agora com esse reagente aqui, que ao invés de ter 3 metilas, agora eu tenho 3 etilas ligados ao carbono que está ligado ao oxigênio básico, essa proporção aumenta mais ainda. Agora, apenas 8% do produto Zaitsev, apesar dele ser o termodinamicamente mais estável, e 92% do produto Hoffmann. O efeito estérico da base usada promove seletividade na formação do produto. Aqui, nessa parte direita do esquema, podemos observar uma molécula que possui 5 hidrogênios beta. Entretanto, desses 5, existem 3 tipos. Um tipo da metila, destacado em cor de rosa, identificado pela letra A, onde os 3 são equivalentes entre si, e no carbono vizinho existe o hidrogênio em amarelo, identificado com a letra B, e em azul, identificado com a letra C. Cada eliminação de um deles está representada por uma via e uma seta. Então, a eliminação de um dos hidrogênios da cor de rosa, identificado pela letra A, leva à formação de um alceno terminal. A perda do grupo de saída e do hidrogênio em amarelo, ao mesmo tempo, identificado pela rota da letra B, leva à formação de um alceno E, ou trans, e a perda do grupo de saída com o hidrogênio em azul, letra C, leva à formação de um alceno Z, ou cis. Existem 3 tipos de hidrogênio, A, B e C, vizinhos ao carbono com grupo de saída. O grupo de saída é perdido em todos os casos. HA está em maior número, mas forma um alceno monossubstituído, produto Hoffmann. Logo, a eliminação de HB e HC, por formarem alcenos dissubstituídos, são favoráveis. A perda de HB forma o produto E, trans, e por isso é mais favorável que HC, que forma o produto Z, cis. A proximidade desses grupos metila também torna essa conformação, essa configuração, na verdade, menos favorável. Então, a conformação que leva ao produto trans E, ela é mais estável e, com isso, o produto em si também. Continuando a falar sobre o efeito estérico e os produtos formados, a gente passa agora para falar um pouco sobre os ciclohexanos, né? A gente tem aqui esse derivado do ciclohexano, que tem uma metila para trás e um bromo para frente, né? Que seria o isômero trans, ou também poderia ser chamado de isômero E. E se a gente fosse colocar ele na forma de cadeira, né, esse ciclohexano, o mais estável seria esses 2 grupos, tanto a metila quanto o bromo, estarem na posição equatorial. O que acontece? A posição onde a conformação onde esses 2 grupos estão na posição equatorial não é a mais reativa.
né? Por que que nesse caso ocorreria uma eliminação do tipo 2? E como a gente já falou anteriormente, o interessante é que os grupos estejam, o hidrogênio a ser abstraído e o grupo de saída, que no caso é o bromo, estejam em posição antiperiplanar. Então, eles têm que adquirir uma conformação menos estável da cadeira para que essa conformação seja mais reativa. Então, vocês podem observar o bromo, o grupo de saída, está 180 graus em relação ao hidrogênio que vai ser abstraído. Então, os dois estão na posição axial. Então, a reação ocorre formando o produto menos substituído, que aí a gente pode ver essa dupla, né? Cada lado da dupla tem apenas um substituinte. E é o que é possível ser formado nesse caso. Agora, se a gente for verificar esse mesmo produto, né, um estereoisômero desse derivado do ciclohexano, onde o bromo e a metila estão indo para frente, os dois, eles estão cis, ou também poderia ser chamado de Z, a gente pode observar na posição, na cadeira mais estável, na conformação mais estável da cadeira, né? A metila estaria em axial e o bromo em equatorial, né? Só que para a reação ocorrer, né, volto a dizer, esse bromo, que é o grupo de saída, ele tem que estar antiperiplanar em relação ao hidrogênio que vai ser abstraído. Então, quando ele toma essa conformação da cadeira, que é mais reativa, a gente passa a ter duas opções de hidrogênio que podem ser abstraídos, o que está em amarelo e o que está em azul. E, efetivamente, dependendo do hidrogênio que vai ser abstraído, pode gerar produtos distintos. Se você abstrair o hidrogênio amarelo, você gera um produto mais substituído, né? A dupla tem 3 substituintes. Abstraindo o hidrogênio em azul, a gente tem o mesmo produto do exemplo anterior, com apenas 2 substituintes. Então, se a gente lembrar dos slides anteriores, o produto de Zaitsev, mais estável termodinamicamente, seria esse produto em amarelo, que está mais substituído, que, em geral, seria o produto preferencial. Agora, vamos ver o gráfico da reação de eliminação bimolecular, da E2. Nesse gráfico, a gente pode ver que, por ele ser uma etapa única, uma reação de etapa única, uma reação concertada, onde a base retira o hidrogênio do carbono beta, ao mesmo tempo que a dupla entre carbonos é formada e o grupo de saída se desliga da molécula. Então, os 3 fenômenos ocorrem ao mesmo tempo e, por isso, existe apenas um estado de transição. Nesse estado de transição, que já foi mostrado, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, 2 ligações formadas e 2 ligações rompidas, levando à formação dos produtos. O produto orgânico, o alceno, o ácido conjugado da base utilizada e o grupo de saída com o contraíon dessa base. E a gente chega agora no mecanismo E1CB, que é o mecanismo de eliminação unimolecular base conjugada. A gente precisa de usar uma base mais forte, que essa base ela vai abstrair o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono que está ligado ao grupo de saída. A gente tem o nosso primeiro estado de transição com essa base perdendo sua carga negativa, né? A gente teve a carga parcial negativa, e o carbono que estava ligado ao hidrogênio adquirindo carga negativa. Então, a gente chega ao intermediário, que é um carbânio, que é uma molécula que tem uma carga negativa no carbono, formação do ácido conjugado da base utilizada, e aí, efetivamente, que a gente vai ter a perda do grupo de saída e, ao mesmo tempo, a formação da ligação dupla. Então, você vê que a carga negativa do carbânio vai se perdendo e do grupo de saída vai adquirindo essa carga negativa. E a gente tem nosso produto, que é o alceno, o ácido conjugado da base utilizada e o grupo de saída. Aqui nesse slide, a gente pode ver o gráfico da reação E1CB, eliminação unimolecular com base conjugada. Onde nos reagentes a gente tem a base e a molécula orgânica, que no estado de transição, o hidrogênio beta no carbono vizinho ao carbono ligado ao grupo de saída está sendo retirado para a formação do carbânio, que é o intermediário. Na reação seguinte, a formação, os elétrons do carbânio promovendo a saída do grupo de saída para formar, enfim, nos produtos, o alceno desejado, o ácido conjugado da base e o grupo de saída.
Continuando a falar da E1CB, a presença do grupo que estabiliza o intermediário carbânion, como um grupo puxador de elétrons, por exemplo, no substrato, favorece esse tipo de reação, E1CB. Um exemplo interessante de uma reação E1CB é a etapa de eliminação que ocorre durante uma condensação aldólica. Condensação aldólica, assim, é uma reação em meio, pode ser em meio básico, né? Quando é em meio básico é que efetivamente ocorre E1CB, né? A gente tem ali uma acetona, acetofenona, com o besaldeído em meio básico de hidróxido de sódio, né? Então você forma esse aldol, né? E depois ele vai sofrer a etapa de eliminação por E1CB, passando pela abstração do próton, formação do carbânio, e posterior perda da hidroxila, que é o grupo de saída, e formação da ligação dupla. Convém salientar, né, a presença nesse aldol da carbonila, que é esse grupo retirador de elétrons, que é esse grupo que estabiliza o carbânio, né, que está em azul, né, que permite, né, que essa etapa da condensação aldólica seja realizada por meio do mecanismo E1CB. Bom, pessoal, e aqui, como sempre, segue os slides sobre referências, né, sugestões de consulta, livros, sites, perfis e hashtags. Aqui os livros principais de química orgânica que a gente indica. Livros específicos do assunto, nesse caso, livros citados ao longo da apresentação, né, o Electron Flow in Organic Chemistry, do Paul Scudder, Introdução à Estereoquímica e Análise Conformacional, do Eusébio Juaristi e Hélio Stefani. Aqui são alguns canais de YouTube, programas aplicativos, perfis no Facebook que a gente recomenda para vocês complementarem um pouco o conteúdo que a gente apresenta, né? E aqui, perfis no Instagram e algumas hashtags de interesse que podem facilitar vocês a acharem o assunto, páginas que falam sobre química e sobre química orgânica, para poder achar coisas do assunto. Muito obrigado a todos. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, vocês podem curtir, se inscrever, divulgar o grupo do Facebook, nosso canal do YouTube e Instagram. A gente está em todos esses canais. Muito obrigado. Lembrando que no Facebook e no YouTube, o perfil é Amorgânica. E no Instagram, amorgânica.oficial. Obrigado, pessoal, e até a próxima.